Olá, turma, tudo bem com vocês? Saudades de vocês, viu? Na nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao que a gente fez na aula passada. Lembra que a gente falou sobre interpretação de texto, sobre a imagem no ensino de história? Nós vamos dar continuidade a essa aula. Pessoal, aproveitem essas aulas, prestem atenção, porque nós estamos fazendo um resumo das aulas que vocês já assistiram, daquelas civilizações, persas, fenícios. Nós estamos dando uma pincelada aí nesses assuntos, falando um pouquinho também das questões, certo? Então, vamos lá na primeira questão, acompanhe aí comigo essa imagem. E a questão, as imagens abaixo ilustram dois momentos da vida de um importante personagem da história dos hebreus. Observe-as com atenção e depois respondam as questões. Olha aí as imagens e a primeira pergunta diz assim: na imagem 2, o personagem tem em mãos duas placas de pedra com registros escritos. O que esses registros representam? Qual a importância desses escritos para os hebreus? Observe aqui, o elemento que ele fala é isso aqui, olha. Mas antes de falar disso, eu vou falar um pouquinho disso. Lembram dessa imagem? Quando a gente começou a falar dos hebreus, o que foi que aconteceu? O faraó coloca um decreto aí que todo menino, homem, ele não deve permanecer vivo porque a população hebreia está crescendo demais e por isso deveria ser um menino a ser aniquilado, a ser morto. Essa era uma lei que o faraó implementa naquele momento. E aí todo menino nascido de hebreia, ele deveria ser executado, certo? Com medo disso, Moisés, que está aqui, a mãe dele, temerosa, mas confiante em Deus, ela coloca Moisés num cestinho e coloca ele pelo rio. A irmã dele aqui vai vigiando o cestinho no seu percurso, até onde ela pode, obviamente, que é uma criança. E aí a filha do faraó está se banhando nesse rio junto com as suas empregadas, digamos assim. E aí é nesse contexto que ela encontra o menino e resolve levar o menino para casa, certo? Essa outra imagem está aqui Moisés, já é um homem, e a pergunta diz, o que esse registro representa? Esse registro aqui. Moisés, ele vai receber a incumbência de Deus, a responsabilidade de livrar o povo de Israel, de livrar o povo hebreu da mão de Faraó. Lembram que os hebreus estavam sendo escravizados no Egito? Lembram disso? É nesse contexto que Deus levanta aí Moisés, escolhe Moisés para libertar o povo hebreu, o povo escolhido por ele para Canaã, para a terra prometida. Lembram disso? Então, nesse momento aí, Moisés, ele sobe até o Monte Sinai e para pedir orientação e instrução a Deus, e quando ele desce com essas placas aí registradas dos mandamentos, certo? Então, essas placas representam as ordens de Deus para o povo hebreu naquele momento específico, certo? E aí nós temos a segunda pergunta. Qual é a importância desses escritos para os hebreus? Pessoal, os hebreus, eles são monoteístas, eles seguem um Deus só, que é Deus. Eles não são politeístas. Então, esse registro escrito por Deus no Monte Sinai, ele vai representar muita coisa para os hebreus. É o próprio Deus falando para eles o que Deus quer, certo? Então, é nesse contexto que Moisés sobe no Monte Sinai, quando ele desce com as placas aí dos 10 mandamentos, que está representando para o povo hebreu o que Deus quer agora daquele povo, para que eles façam e realizem naquele momento, certo? Vamos lá na próxima imagem, que diz assim: durante o reinado de Dário, lembram de Dário? Que reinado é ele? Que civilização, melhor dizendo, que civilização é essa? Os persas. O grego Heródoto escreveu, Heródoto era um historiador, escreveu sobre um sistema de correio persa, dizendo assim: nada impede que eles cumpram sua missão no menor tempo possível, nem a chuva, nem a neve, nem o calor, nem a escuridão. E aí a pergunta: quais fatores possibilitaram a eficiência do correio persa? A gente falou nas aulas aqui sobre a civilização persa, e uma das atribuições que a gente fala do rei Dário
é sobre a criação de estradas. Lembra que a gente falou sobre isso? A abertura de estradas. O reino persa é um reino extremamente extenso. O que fazer, então, para controlar cidades que estavam distantes da cidade principal? O que fazer? Abrir estradas, para que esse pessoal, os correios aí da época, eles pudessem enviar mensagens para soldados que estivessem em locais distantes, pudessem ir, pudessem voltar, e assim era feito, certo? Então, o correio só vai ter essa boa continuidade, esse avanço, por conta da criação das estradas naquele momento. E é isso que a questão está tratando e quer que vocês respondam, é a criação de estradas. É o que vai possibilitar o bom recurso aí desses correios para enviar mensagens, levar cartas de uma região para outra. Certinho? Próxima questão. Na região onde atualmente se encontra o Líbano, instalou-se no terceiro milênio a.C. um povo semita, que passou a ocupar a estreita faixa de terra com cerca de 200 quilômetros de comprimento, apertada entre o mar e as montanhas. Várias razões os levaram ao comércio marítimo, merecendo destaque sua proximidade geográfica com o Egito, a costa que oferecia lugares para bons portos, e os cedros, principal riqueza utilizados na construção de navios. Contidos nesse parágrafo, refere-se a qual povo específico. A gente já falou sobre a civilização também, e aí, diante dessas informações todas, qual civilização, pessoal, que a gente tratou aqui nas aulas anteriores, que o examinador quer que vocês entendam e respondam. Qual seria essa civilização? Acertou aí quem falou, os fenícios. É eles que vão estar ali no mar Mediterrâneo, entre montanhas e mar, e por seu terreno, por seu terreno ser infértil, pela sua terra, área territorial ser infértil, eles vão se lançar economicamente em outro meio, um outro plano, o plano B. Qual seria? O comércio marítimo, certo? Acertou aí quem falou, os fenícios. E aí nós temos outra questão que fala assim, caracteriza as relações entre os camponeses e o Estado no Egito Antigo. E aí ele traz essa imagem aí dos camponeses no trabalho. Pessoal, essa questão é muito simples, muito fácil, e eu já vou ser muito direta em relação a ela. Vejam que a imagem, você vê aí vários egípcios trabalhando em várias áreas diferentes. Primeira coisa, o que é que ele está fazendo? Trabalhando no processo de agricultura. O que é que o Estado tem a ver com isso? Qual é a relação entre camponês e Estado? Resposta, o camponês, ele é a mão de obra para que tudo isso funcione. Qual é o papel do Estado nessa relação? O Estado vai estoca esse alimento e distribui para a população. Essa é a relação entre eles. Os camponeses cultivam esse material, esse produto alimentício, e o Estado, o papel dele nesse contexto é distribuir essa alimentação para o povo egípcio nesse contexto, certo? Respondida aí a questão, simples e fácil, é só você analisar a pergunta junto com a imagem. Veja que a imagem ela tem vários elementos, e os elementos têm animal, tem trigo, certo? Então, o Estado, os camponeses fazem a parte do cultivo e o Estado é responsável pela parte da distribuição para a população egípcia naquele momento e naquele contexto específico, certo? E aí finalizo minha aula aqui. Vou colocar aqui uma pesquisa, vocês vão fazer uma pesquisa sobre as relações de poder que houve na Idade Antiga. Professora, explica esse negócio direito, por favor. Vocês vão fazer uma pesquisa onde vocês vão pesquisar durante a Idade Antiga. Pode ser qualquer civilização. Pode ser Mesopotâmia, pode ser Egito, pode ser Grécia, pode ser Roma. A gente não viu Roma ainda, mas pode ser Roma se vocês quiserem. Pode ser persas, pode ser fenício. Contanto que tenha alguma civilização. Vocês vão pesquisar as relações de poder. Quais as relações de poder que houve na Grécia? Quem foram os participantes dessa relação de poder? É nessa perspectiva que vocês vão fazer a pesquisa e vocês vão enviar a pesquisa para o e-mail aí que a gente vai receber. ômega3medio@hotmail.com, que é esse e-mail da área de humanas, na área do pessoal de história. Vocês podem mandar para a gente, certo? Que eu vou estar vendo lá os trabalhos de vocês. Repetindo, pesquisa sobre as relações de poder que houve durante a Idade Antiga. Pode ser qualquer civilização. Mesopotâmia,
Egito, fenícios, persas, gregos ou romanos, certo? Façam uma pesquisa e mandem pra gente aí para a segunda unidade. Não esqueçam disso. E aí eu finalizo minha aula aqui. Tchau, tchau. Até a próxima aula.